Fala pessoal, aqui é o professor Jefferson Vicente para mais uma aula de Direito Administrativo para o concurso Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, concurso 2023, o teu concurso, você vai passar nesse concurso, tá bom? Galera, eu estou ministrando para vocês aqui todas as aulas de Direito Administrativo e quase certamente eu vou ministrar para vocês as aulas também de penal, de processo penal, de direitos humanos, tá? A legislação aplicada à PEMERG eu vou decidir ainda se eu vou aplicar, se eu vou ministrá-la ou não, mas eu vou ministrar esse conteúdo todo de direito para vocês aqui no nosso canal. Qual é o nosso objetivo, pessoal? É ajudar você que não tem condições de pagar. Você que não tem condições de pagar um cursinho preparatório, ou você que já está estudando há um tempo e não quer renovar sua matrícula no cursinho preparatório, eu vou estar disponibilizando esse material para vocês, tá bom? Esses vídeos, e vou também disponibilizar para todos aqueles que quiserem ter acesso a esse slide. Tá vendo esse slide aqui da aula, ó, que eu vou estar usando para ministrar aula para vocês? Esse slide estará disponível para vocês. E onde que ele estará disponível? No grupo do WhatsApp que eu criei para que todos aqueles que quiserem fazer o concurso da PEMERG e quiserem receber materiais, atualizações, vídeos, essas pessoas vão entrar nesse grupo e esse grupo só eu publico lá, galera. Você não vai ficar recebendo mensagem toda hora, não. E se você receber a mensagem, vai ser minha, com materiais, com coisas úteis para você realizar a sua prova, tá, galera? E Jefferson, qual é o teu objetivo? Meu objetivo aqui, pessoal, é, número 1, ajudar você, tá? Número 2, divulgar o meu trabalho. Eu já dou aula para concurso desde 2013. Tá? Já dei aula para concurso de soldado, concurso de oficial interno da PEMERG. Todos os concursos que tem da PEMERG, eu ministro aulas. Sempre tem um cursinho que me procura para a gente ministrar aula, tá bom? Então eu estou acostumado a aprovar pessoas dentro dessa instituição. E eu queria compartilhar um pouco esse conhecimento com vocês. E um pouco mais na frente pode ser que eu venda alguma apostila, venda, sei lá, uma mentoria, tá bom? Ou de repente, dependendo da demanda, eu posso fazer até um cursinho para disponibilizar para vocês com, por exemplo, vídeos de correção de exercícios, vídeos de dicas, ó, foca aqui, foca ali, estuda mais esse assunto, estuda menos esse assunto, ou então um assunto que eu não consegui abordar com muita profundidade no YouTube, eu abordar com um pouco mais de profundidade nessa plataforma paga, que vai ser um valor bem módico, tá? Bem tranquilo, bem mais barato do que os concorrentes aí do mercado. Então eu ainda estou pensando como que eu eventualmente posso fazer para monetizar esse trabalho. Mas isso vai surgir ao longo do tempo e eu tenho certeza que até quem não aderir a essas formas de contratação que a gente vai disponibilizar para vocês vai ficar bem servido com aulas excelentes que vão te preparar para passar na prova de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? A aula de hoje, pessoal, é aula de princípios. Galera, essa matéria estará na sua prova, tá? Essa aqui é uma das matérias que sempre caem. Sempre cai princípios. Você não pode deixar de estudar princípios, tá bom? Então a gente vai começar a ministrar aqui para vocês. Lembrando, eu já ministrei aula 0, que foi uma introdução ao direito administrativo, aula 1 e 2, foram os dois primeiros tópicos do edital de direito administrativo da prova de vocês, e agora estamos na aula 3, que fala sobre a matéria de princípios do direito administrativo. Pessoal, esse aqui é um recorte do edital, tá? Esse aqui é um recorte do edital. Pode olhar no edital de vocês vão ver que igualzinho, eu copiei e colei, tá? Galera, eu coloco isso aqui para vocês só para vocês terem uma noção do que vai ter na nossa aula de hoje, tá? Que é basicamente o tópico 3 inteiro do edital de vocês. Antes, eu já quero destacar para vocês o seguinte, ó. Aqui é uma parte mais introdutória, eu vou falar para vocês rapidinho, e aqui são os princípios em espécie. E é isso aqui, o 3.2 em diante, que você precisa saber, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que existem princípios explícitos e existem princípios implícitos. Explícitos aonde, amado mestre? Explícitos na Constituição, no artigo 37 caput da Constituição, tá? E quais princípios são esses, professor? Os princípios explícitos são esses 5 primeiros aqui, tá? Eles estão no artigo 37 caput, ou seja, cabeça da Constituição, tá bom? Eles são os princípios explícitos, tá bom, galera? E, pessoal, você tem que decorar o nome dos princípios. Eu não tenho como te aliviar nisso aqui, tá? Você precisa decorar o nome dos princípios. É o mínimo. Você precisa decorar o nome dos princípios e saber mais ou menos o que significa cada um deles. É o mínimo para você fazer sua prova, porque como caem as questões de concurso do nível da prova de vocês, o examinador, ele pega o conceito de um desses princípios aqui, ele coloca no enunciado da questão e depois ele pergunta a qual princípio essa frase se refere. Aí vem opção A, princípio da legalidade, opção B, princípio da impessoalidade,
Opção C, princípio da moralidade. Opção D, princípio da publicidade. Opção E, princípio da eficiência. Aí você vai ler o enunciado e vai tentar identificar se ele corresponde a uma das alternativas que estão à sua disposição. É basicamente assim que cai, galera. É basicamente assim que cai. Então, se você nem decorou os princípios, quanto mais você vai entender mais ou menos do que ele trata, tá? Então, o mínimo aqui é você decorar. E existe um método mnemônico para quem está iniciando em concurso público, que é o LIMP. O LIMP é um mnemônico que te ajuda a decorar esses 5 primeiros, que são os 5 principais, tá? Então, quais são os princípios explícitos do direito administrativo? LIMP. Tá bom, galera? Os princípios explícitos são o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pessoal, por favor, dá um pause nesse vídeo agora. Dá um pause nesse vídeo agora e tenta recitar você 3 vezes o nome desses 5 princípios. Se você tiver um papel, uma caneta na mão, anota aí LIMP e tenta, de repente, tirar uma cola só do LIMP, mas não leia o nome dos princípios. Tenta falar aí agora, tá? Deu pause? Voltamos. Você tem a obrigação de decorar no mínimo esses 5 aqui, tá? Para os outros você ir tateando para ver se você consegue acertar na hora da prova, tá bom? Mas decorando esses 5 aqui, você já tem um bom ponto de partida. E os outros princípios, amado mestre? Os outros princípios, pessoal, proporcionalidade, supremacia do interesse público, continuidade, autotutela, esses outros princípios aqui, galera, são os implícitos. Implícitos por quê? Porque eles não estão expressos na Constituição. Eles estão implícitos na Constituição. Você vai até encontrar alguns desses princípios aqui lá na Lei do Processo Administrativo, na Lei 9784 de 99. Lá no artigo 2º, ele cita vários princípios lá. Vários dos que estão aqui estão lá também, tá? Mas não se preocupe com isso agora. Se cair na sua prova princípios explícitos, é o LIMP. Se cair implícitos, é todos os outros, tá? A não ser que diga princípios implícitos à luz da 9784, o que eu acredito que não será feito na sua prova. Então fique tranquilo. Explícito, LIMP. Implícito, o resto. Tá bom? Entendeu isso? Vamos então para o nosso tópico 1. A força normativa dos princípios no pós-positivismo. Distinção entre princípios e regras. Galera, o que é pós-positivismo? Pessoal, isso aqui é um debate muito acadêmico, muito filosófico. Isso aqui não serve muito para você não, tá? Não se preocupe com isso. Se eu tivesse que te ensinar isso aqui, eu tinha que falar primeiro para você o que é justnaturalismo, o que é positivismo, para depois eu começar a explicar para você o que é pós-positivismo. A única coisa que você precisa lembrar do pós-positivismo é a aproximação entre direito e moral, ou a reaproximação entre direito e moral, tá bom? É a única coisa que você precisa saber. Outro ponto, a distinção entre normas, entre princípios e regras. Pessoal, normas é igual a princípios e regras, ou seja, princípios são normas? Sim. Regras são normas? Sim. E qual é a diferença entre os dois? Galera, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da isonomia, tudo isso são princípios. Você está vendo como é um nomezinho só, que tem um amplo significado por trás? De repente tem significados que você às vezes até nem conhece. Por quê? Porque o princípio ele é isso mesmo, ele é sintético e ele é carregado de valores por trás dele. Já as regras não. As regras, elas são claras. Lembra do Arnaldo César Coelho? A regra é clara, tá? Como assim a regra é clara? Por exemplo, no caso do concurso de vocês. Para fazer esse concurso, é necessário ter entre 18 e 32 anos. Pessoal, se tem que ter entre 18 e 32 anos, o camarada que tem 34 anos, ele pode fazer o concurso? Não, não pode. E na justiça, professor? Chance quase zero de ganhar. Tá? Já vou logo adiantando. Então, se ele tem 35 anos, ele não pode. Por quê? Porque a regra é clara. Lembra do bordão do Arnaldo César Coelho? A regra é clara. Por que eu tô te falando isso, galera? Porque o princípio ele não é tão claro assim. Por exemplo, o que significa o princípio da impessoalidade? Para você que já estudou, você vai saber mais ou menos, mas para você que nunca estudou, você não vai saber explicar conforme estão nos livros de direito, conforme estão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do STJ, conforme está nas questões de concurso público. Você não vai saber explicar, porque tem um conjunto de ideias e de valores por trás da palavra princípio da impessoalidade, da expressão princípio da impessoalidade. Então, pessoal, que fique claro para você a partir de agora, tá? Que fique claro para você a partir de agora. Princípios, eles são muito mais amplos, muito mais abstratos do que as regras. As regras, elas falam de um fato específico. Princípios, eles falam de ideias, de valores, tá bom? Eles são mais abstratos.
Deu para entender essa máxima? Bom, você já sabe a primeira distinção que aparece no livro do professor Rafael Oliveira entre princípios e regras. Só que tem uma segunda. A segunda é, a regra tem aplicação tudo ou nada. O princípio você aplica na maior medida possível à luz do caso concreto. Por exemplo, se duas pessoas exercem a mesma função pública, sendo que uma recebe uma remuneração muito menor do que a outra, pelo princípio da igualdade, esses valores devem ser equiparados. Ou, ainda que não sejam equiparados, a pessoa tem que parar de fazer essa função acima do seu cargo e receber a indenização pelo período que essa pessoa exerceu esse cargo, exerceu essa função. Então ele tem que ser indenizado. Tá? Por exemplo, uma pessoa ganha 10 mil para exercer uma função, a pessoa de um cargo abaixo ganha 5 mil para exercer a mesma função. Recebe a mesma função, mas não recebe a mesma indenização, a mesma remuneração. Essa diferença de 5 mil, ele pode ser indenizado nela, tá bom? Então, galera, entendido isso, você sabe que o princípio da isonomia obriga a administração a tratar duas pessoas em situação parecida da mesma forma, tá? Mas no caso do concurso de vocês, que são 1.800 vagas para homens e 200 para mulheres, nesse caso do concurso de vocês, não tem aplicação do princípio da isonomia? Sim, tem. Mas não nesse caso específico. Tá? Pode ser que em outras situações tenha aplicação do princípio da isonomia, mas nesse caso específico não. Por quê? Porque nesse caso específico há uma justificativa para essa diferença. Por exemplo, na hora de realizar uma prisão em flagrante, uma imobilização, fazer o algemamento de uma pessoa, é muito melhor você ter mais homens do que mulheres na rua para realizar essa algemação. É porque, biologicamente, o normal é que os homens sejam mais fortes e tenham mais destreza, por uma questão biológica. Essa é a regra geral, claro que tem suas exceções, mas a regra é essa. Então, galera, é natural também que existam mais vagas para homens do que para mulheres no concurso. Tá? Isso viola o princípio da isonomia, amado mestre? Cara, nesse caso, não. Nesse caso, não. Porém, digamos que esteja previsto para os homens 1 ano de Cefap e para as mulheres 2 anos. Sem nenhuma justificativa que ampare essa decisão. Pergunto, estaria violado o princípio da isonomia, da igualdade? Certamente que sim. Então, pessoal, o princípio da isonomia, por ser muito abstrato, ele se aplica a N situações diferentes. A regra não, ela só se aplica a um fato específico. Exemplo da regra da idade, só se aplica para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro do ano de 2023. Daqui a 4 anos faz um concurso novo, essa regra nem serve mais para lá, tá bom? Então a regra fala muito especificamente de fatos concretos, de fatos específicos. Já os princípios não, eles são mais genéricos, mais abstratos. Então, por ter esse caráter mais abstrato, eles se aplicam a várias situações diferentes. Você pode falar de aposentadoria, citando o princípio da isonomia, você pode falar de remuneração, você pode falar de acesso a cargo público, você pode falar da aplicação do princípio da isonomia em N situações diferentes. Por quê? Porque ele é muito genérico, tá? Então, essa é a principal distinção. Só que o princípio é regra tanto quanto... O princípio é norma tanto quanto as regras. Os dois são imperativos. Só que o princípio se aplica na maior medida possível. A regra é tudo ou nada. Deu para entender? Distinção entre princípios expressos e implícitos, eu já falei para vocês. Os expressos são o LIMP, tá bom? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os implícitos são todos os outros. Falei também que existe um rol de princípios na lei de processo administrativo e a gente vai abordá-los, tá, pessoal? Lá no tópico 9, salvo engano, 8 ou 9, que é a matéria processo administrativo. Quando a gente chegar lá, a gente menciona esse artigo 2º aqui, tá bom? Vamos prosperar, vamos avançar, vamos começar a analisar, pessoal, agora os princípios em espécie. Como assim princípios em espécie? Vamos analisar cada um deles. O primeiro deles é o princípio da legalidade. Galera, aqui já vai um alerta para vocês. Essa aula ela tem por objetivo fazer o inverso do que eu fiz nas 2 primeiras aulas. Nas 2 primeiras aulas, eu falei de tudo e depois direcionei. Nessa aqui, não. Nessa aqui, pessoal, eu vou focar no que mais cai, no que é mais importante, tá? E depois, eventualmente, eu posso fazer uma segunda aula, tá? Eu posso fazer uma segunda aula com um aprofundamento um pouco maior. Mas eu preciso que você entenda que essa aula é direcionada, eu vou ser superficial. Aqui eu vou adotar a metodologia direitos em camadas. Na verdade, eu já até vacilei, porque eu aprofundei demais o tópico 1, que é mais introdutório, né? Vamos lá, já seria a primeira e a segunda camada, logo no tópico 1. Mas a partir de agora, eu vou ficar só na camada 1. O que é a camada 1, galera? É o mínimo que você precisa para entender razoavelmente o conteúdo e acertar a maioria das questões de concurso. Eu vou focar nisso. E por que eu estou adotando essa metodologia de direito em camadas? Galera, eu dou aula há muito tempo.
E o que eu tenho percebido durante as minhas aulas? Eu percebo que a galera que nunca teve contato com direito se apavora quando começa a estudar direito, porque é muita expressão que ele nunca ouviu falar. Então, conforme ele vai ouvindo a aula, ele vai falando, caramba, eu não estou entendendo nada. Mas é porque o vocabulário que está sendo utilizado é um vocabulário jurídico. Por mais que a gente tente se despir do juridiquês, mas não tem como, é uma aula de direito. Então a gente tenta ser o mais didático possível. E se você quiser saber se a gente é didático ou não, tenta assistir algumas aulas aí no YouTube de professores renomados de carreiras jurídicas, por exemplo, que você vai ver a diferença do linguajar. Então a gente já tenta ser didático, tá? Só que mesmo se esforçando para ser didático, às vezes a gente, no afã de querer dar muita coisa, acaba sobrecarregando o sistema de vocês. E aí vocês não conseguem processar as informações nem do básico, tá? Ficam sobrecarregados e não conseguem processar o básico. Sendo que o básico, galera, é o que vai te levar para aprovação. O teu examinador, ele botou matéria para concursos de nível superior para vocês, é muita raça de matéria. Então ele não tem como cobrar questões difíceis, porque senão ele não vai ter nem 2.000 aprovados, pessoal. Ele não terá nem 2.000 aprovados. E o Estado do Rio de Janeiro, ele quer aprovar muita gente, porque ele quer chamar muita gente. Então, ele vai aliviar nas questões. Então, o que eu vou dar aqui para vocês é para você garantir ali o básico, tá? E depois, eventualmente, eu faço a segunda aula aprofundando mais um pouco, tá bom? Então, galera, metodologia direito em camadas, tá? Metodologia direito em camadas. Primeiro princípio da legalidade. Pessoal, o que é o princípio da legalidade? Quando você estudar direito constitucional, na verdade não é direito constitucional, você vai estudar direitos humanos. Só que lá dentro de direitos humanos existe o artigo 5º da Constituição, que é uma matéria de direito constitucional, tá? Então você vai ter direito constitucional também, só que dentro de direitos humanos. Lá, quando você estiver estudando o artigo 5º, inciso 2º, você vai ver que vai estar escrito assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. E aí, o teu professor, que provavelmente serei eu, vai te ensinar o seguinte: esse aqui é o princípio da legalidade ampla, que é a legalidade do cidadão, que é a legalidade do indivíduo. O indivíduo pode fazer tudo que a lei não o proíba de fazer. Eu falei isso na aula anterior também. E aí, galera, o que significa isso? Pode fazer tudo que a lei não proíba. O exemplo que eu dei na outra aula é, se você quiser andar plantando bananeira na rua, você pode andar. E ninguém vai poder te impedir, nenhum policial, nem guarda municipal, ninguém. Por quê? Porque você pode fazer tudo que a lei não te proíba. Tranquilo? Esse é o princípio da legalidade ampla. Porém, além da legalidade estrita, que é a legalidade da administração pública, que está prevista no artigo 37, caput da Constituição. Galera, a legalidade estrita, ela a administração só pode fazer o que a lei autoriza ou determina, tá? O que a lei autoriza. Então, olha como é que é o contrário. Um pode fazer tudo o que a lei não proíbe e o outro só pode fazer o que a lei autoriza. Então, para um agir, no caso a administração pública, ela precisa de uma lei autorizando. Já o particular, ele não precisa de lei nenhuma. Ele pode fazer tudo, desde que a lei não o proíba. Se a lei o proibir, ele não pode fazer mais. Já a administração não, para ela se mexer, ela precisa de uma lei autorizando. Então deu para entender aí a diferença entre os dois? Legalidade ampla é a do particular. Legalidade estrita é a legalidade da administração pública. O professor Rafael Oliveira faz uma crítica a essa ideia de legalidade estrita aqui, mas isso já é um nível um pouco mais avançado. O que eu preciso que você leve para sua prova é isso que está aqui, tá bom? Quando a gente estudar também, pessoal, poder normativo, lá em poderes administrativos, tá? Você vai ver lá a gente falando de poder normativo. Vocês vão ver que a administração pública também pode editar atos normativos. Porém, a edição desses atos normativos precisam estar em conformidade com a lei. Eles não podem contrariar a lei, em algumas situações também não pode ir além do que está na lei. Eles só regulamentam a lei. Tranquilo? Então eu vou deixar essa questão aqui fechada dentro dessa simplicidade, porque eu tenho certeza que é mais do que suficiente para você fazer a questão da sua prova. Claro que numa eventual segunda aula, a gente pode colocar aí mais uma camada de conhecimento em cima dessa informação aqui. Mas o que você precisa nesse momento é disso aqui, tá bom? Vamos para o próximo princípio da impessoalidade. Pessoal, o princípio da impessoalidade ele diz o seguinte: o administrador público ele não age em nome próprio, ele age em nome do Estado. Por causa disso,
A sua ação não pode ser pautada nos seus sentimentos pessoais, nos seus interesses privados. A sua ação precisa ser pautada no interesse público. Então, se a ação do agente público não pode ser pautada nos seus interesses particulares, nos seus sentimentos particulares, ele não pode, por exemplo, discriminar ninguém na hora, por exemplo, de fazer uma contratação, na hora de por exemplo, conceder um ato administrativo. Então, o particular, o agente público, melhor dizendo, ele tem que tratar todo mundo com igualdade. E essa expressão que o professor Rafael Oliveira utiliza, igualdade, tá? Um desdobramento da impessoalidade é a obrigação que o agente público tem de tratar todo mundo com igualdade. Isso significa não tentar prejudicar seus inimigos e nem tentar favorecer seus inimigos no exercício da função pública. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Na hora de contratar, aí vem aqui os instrumentos também para promover essa igualdade, essa impessoalidade. Na hora de contratar, o prefeito, ele não pode contratar com o sobrinho dele, que tem um material de construção. O prefeito, eu tô falando de município pequeno, tá, pessoal? Ele não pode decidir contratar com o tio dele, que tem um caminhão de lixo para prestar o serviço de limpeza urbana dentro da cidade, coleta de lixo. Ele tem que contratar com o vencedor de um processo impessoal baseado em regras objetivas que gerarão a melhor proposta para o Estado, que tem nome. Esse processo que tem todos esses princípios aí relacionados, ele tem um nome. O nome é licitação. Ele precisa contratar com o vencedor da licitação. Por quê? Porque ele não está contratando como um empresário particular. Um empresário, pessoal, no momento de contratar, ele não leva em consideração só questões econômicas. Às vezes um grande empresário de um ramo, sei lá, automobilístico, ele tem um parente que produz pneu. Às vezes o pneu do parente dele é mais caro do que o pneu da China, mas ele quer ajudar o parente. Então ele pode ir lá e comprar o pneu do parente dele. E não tem problema nenhum nisso. O dinheiro é dele, ele gasta do jeito que ele quiser. Então, pelo fato do dinheiro ser dele, ele pode gastar como ele quiser. Mas o administrador público não, ele não usa dinheiro próprio, ele usa o dinheiro público. Então ele não pode colocar os seus sentimentos pessoais como critério das suas decisões. Então ele vai ter que usar a licitação. Ele quer contratar policial, o governador do estado, o Cláudio Castro atualmente, ele quer contratar policiais, ele não pode sair contratando o pessoal que é do bairro da onde ele foi criado, por exemplo, para ajudar a molecada do bairro dele. Ele precisa contratar com base num processo impessoal de seleção chamado de concurso público. Na hora da administração pagar as pessoas que ganharam ações judiciais, ela não pode pagar primeiro pro amiguinho, depois pro parente, depois pro eleitor que votou no seu partido, para depois pagar o resto. Não, ele tem que pagar de acordo com a ordem cronológica das ações judiciais, dos precatórios. Aí vem as regras dos precatórios. Tá vendo como ele não pode prejudicar inimigos nem favorecer amigos? E aí vem os requisitos, tá? Os instrumentos que já estão na legislação, como, por exemplo, licitação, concursos públicos e o precatório. Outra observação é que esse dever de igualdade ele pode ser excepcionado, tá, pessoal? Pelo princípio da igualdade material. Isso a gente aprende lá em direito constitucional também, tá, pessoal? Que a igualdade, ela se subdivide em dois tipos, tá bom? Igualdade formal e igualdade material. Exemplo de igualdade formal é uma taxa para adquirir ou para obter uma certidão, um cartório, tá bom? Uma taxa cartorária, um emolumento que a gente costuma chamar. Uma pessoa que for fazer lá um reconhecimento de firma, por exemplo, ela vai pagar, eu não sei quanto tá? Sei lá, R$10. O rico, se ele for fazer o mesmo reconhecimento de firma, ele vai pagar R$10 também. O pobre de marré, quando ele for fazer o reconhecimento de firma, ele vai pagar R$10 também. O classe média vai pagar R$10 também. Isso é igualdade formal. É uma regra só para todo mundo, tá bom? Já a igualdade material é tratar os iguais de maneira igual e os diferentes diferentemente na proporção de suas diferenças. A gente chama isso também de isonomia. Então, estão em situações iguais, eu vou dar o mesmo tratamento. Estão em situações diferentes, eu vou tratar de uma forma diferente. Homens e mulheres estão exercendo a mesma função, eu vou pagar o mesmo salário, a mesma remuneração. Mulher normalmente tem dupla jornada de trabalho. Trabalha na rua, volta para casa, trabalha em casa de novo. Normalmente é assim, na maioria das casas. Por causa disso, a mulher vai se aposentar um pouquinho antes do homem. Por quê? Para tentar compensar essa dupla jornada que normalmente ela levou durante a vida inteira. Então,
O fato dela se aposentar um pouco antes rompe com a igualdade? Do ponto de vista formal, sim, mas do ponto de vista material, não. E igualdade é tanto igualdade formal quanto material. Então é tratar os iguais de maneira igual, quer dizer, todo mundo que está na mesma situação tem que ter o mesmo tratamento. E tratar os diferentes diferentemente na proporção de suas diferenças. Daí que vem o fundamento, por exemplo, para as cotas raciais. Então, para o seu concurso você tem cota racial, cota de índio e cota de hipossuficiente, tá? Na verdade, a de negro e índio é a mesma cota, tá bom? Galera, então a igualdade material ela pode sim gerar para o administrador público o dever de tratar pessoas que estão em situações diferentes de modo diferente. Isso não viola a igualdade, pelo contrário, isso promove a igualdade na sua feição material. Dito isso, vamos para o segundo desdobramento do princípio da isonomia, que é a proibição de promoção pessoal. Galera, quando o administrador está gastando o dinheiro da prefeitura, está gastando dinheiro do Estado, está gastando dinheiro da União, ele está gastando dinheiro dele? Claro que não, galera. Está gastando dinheiro da sociedade, que é arrecadado através de impostos, de tributos, de um modo geral. Se ele não está gastando dinheiro dele, ele pode se autopromover com esses gastos? Aí vem a Constituição no artigo 37, parágrafo 1º, e diz que não. Ele não pode se autopromover. Isso aqui, inclusive, foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa. E não cai para vocês, porém, é sempre bom a gente mencionar, né? A Lei de Improbidade não cai, mas esse dispositivo aqui cai, tá bom? Vamos lá. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação pessoal, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, todo tipo de publicidade, propaganda, obra, campanha não pode ser vinculado à imagem de nenhum político. Aqui no Rio de Janeiro, o pessoal é tão esperto que eles descobriram a forma de mais ou menos de burlar isso. Como é que é? Eles conseguem, né, asfaltar uma rua, aí depois os assessores do político vão lá e esticam a faixa. A Associação de Moradores do bairro tal agradece a vereadora fulana por ter conquistado mais essa vitória para nossa comunidade, que foi o asfaltamento aqui da rua. Então você vê que eles tentam, de alguma maneira, burlar. Mas essa propaganda aí, ela é uma propaganda informal, né? Ela não pode ser uma propaganda formal, tá? Até porque configura ato de improbidade administrativa. Mas é o carioca dando um jeito, né? De burlar a legislação. Mas não pode, tá, pessoal? Antigamente você via muito. Centro social do vereador tal, centro social da vereadora tal. Galera, isso não pode, tá bom? Tanto é que, com o passar do tempo, isso foi desaparecendo. Por quê? Porque a vereadora não usava o dinheiro dela, o vereador não usava o dinheiro dele. Eles utilizavam o dinheiro público. E você não pode utilizar dinheiro público para se autopromover. Continuando, próximo princípio, princípio da moralidade. Pessoal, a primeira coisa que você precisa entender é que essa moralidade não é moralidade social, ela é moralidade administrativa. O que isso significa, Jefferson? Significa que, por exemplo, se tiver umas meninas que arrecadam dinheiro ou se mantêm fazendo determinados favores que não são tão moralmente aceitáveis, digamos que essas meninas estejam na esquina da sua casa. E você, que de repente já tem uma filha pequena, ou então seus pais, ficam incomodados com a presença delas ali. É possível chamar a polícia para tirá-las dali? Aí alguém vai dizer assim, não é possível, não tem nenhuma lei dizendo que elas não podem ficar ali. Então, o princípio da legalidade. Se a lei não proíbe, elas podem fazer. Tá. Aí alguém vai dizer assim, um concurseiro que gosta de inventar essas modas. Tá bom, mas a lei não diz. Mas existe um princípio constitucional chamado princípio da moralidade. E por causa disso, a polícia tem o dever de tirá-las daqui, porque essa atividade delas é imoral. Galera, a atividade delas pode até ser socialmente imoral, mas não é imoral do ponto de vista da administração pública. E essa moralidade aqui da Constituição, do artigo 37, é a moralidade administrativa. Lembre que um dos métodos de interpretação que a gente falou na aula 2 é o método sistemático. E onde está previsto o princípio da moralidade dentro da Constituição? O princípio da moralidade está previsto dentro do artigo 37, que é o capítulo da administração pública.
Então, esse princípio da moralidade aí, dentro da interpretação sistemática, ele é restrito para a moralidade administrativa, tá bom? E o que é moralidade administrativa, Jefferson? Me ajuda, pelo amor de Deus. Moralidade administrativa, pessoal, é um conceito muito vago, muito vago. Então, para tua prova, tu não vai tentar definir o que é moralidade. Para tua prova, tu vai lembrar das palavras-chave. Aqui o nosso objetivo é te preparar para passar. Você só precisa ser preparado para ser aprovado, tá bom? Então, como que você vai identificar se o enunciado da questão está dizendo respeito ao princípio da moralidade? Você vai procurar as palavras-chave dentro dele. Quais palavras-chave são essas? Ética, probidade, decoro, boa-fé. Se aparecer uma dessas palavras aqui, galera, no enunciado, e tiver nas alternativas princípio da moralidade, fecha o olho e marca, tá bom? Esse aqui é o macete. Outra coisa também, o princípio da moralidade, junto com o da impessoalidade e da eficiência também, mas principalmente o princípio da moralidade, ele deu origem para uma norma, para uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Hoje já está tipificado em norma, tá bom? Já está lá na lei, por exemplo, de abuso de autoridade, já está lá na lei de improbidade. Porém, essa imposição aqui primeiro veio através da jurisprudência. E a jurisprudência que eu estou citando é a vedação ao nepotismo. A súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal impõe a vedação ao nepotismo. E antes de eu falar o que é o nepotismo, pessoal, eu quero falar para você o que é cargos comissionados. Pessoal, cargos de provimento efetivo são os cargos que você faz concurso para ingressar. Cargos comissionados, por sua vez, são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Por exemplo, um assessor de um político é um cargo comissionado. Ele coloca quem ele quer e ele tira a hora que ele quer. Livre nomeação, livre exoneração. Tranquilo? Porém, galera, antigamente, o que o pessoal fazia? O que o político fazia? Ele tinha lá 20 cargos de assessor parlamentar. Ele nomeava 4 pessoas para trabalhar no gabinete e depois começava outro cargo da mulher, outro cargo do filho maior de idade, outro cargo da filha maior de idade, outro cargo da sobrinha, outro cargo do irmão. E aí ele nomeava a família toda. Qual era o objetivo? O objetivo, primeiro, era usar eles de laranja, né? Ele nomeava e depois ficava com dinheiro. Segundo, o objetivo era, de repente, ajudar o parente que nem ia trabalhar. De repente, ele nem ficava com o dinheiro, mas deixava o dinheiro para um parente que nem ia para o trabalho. E aí, galera, o que aconteceu? O Supremo falou, cara, isso é imoral. Isso é antiético, isso não existe. E aí o Supremo editou a súmula vinculante número 13, que diz: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral. Galera, deixa eu explicar para vocês, em primeiro lugar, o que é parente em linha reta? Parente em linha reta é bisavô, avô, pai, filho, neto, bisneto. Tá? Isso é linha reta. Linha colateral é a linha que vai para os tios, primos, é tudo que vai para o lado, tá? Então aqui está o indivíduo, ó. O indivíduo. Aqui está o pai dele. Precisaria de uma... Ah, pronto, eu vou colocar aqui do lado. Aqui está o indivíduo. Aqui está o pai dele. Aqui está o avô dele. Aqui está o tio dele. Aqui está o primo dele. Tá bom? Pessoal, pergunto. O avô é parente em linha reta ou linha colateral? É linha reta. Tranquilo? E o tio? Linha colateral. Foi pro lado, saiu da linha reta, é linha colateral. Tá bom? E existe também o parentesco por afinidade. Tá aqui o indivíduo e tá aqui a esposa dele. Tá? E a esposa tem uma mãe, tem uma avó, tem uma tia, tem uma prima. Esse parentesco em relação à sua esposa é o parentesco por afinidade. Tranquilo? Então, parentesco... Esqueci a expressão. Parentesco em linha reta. Avô, pai, avô, bisavô. Parentesco colateral. São parentescos que vão para os lados. Tios, primos, sobrinhos. Tá? São parentescos colaterais. Irmãos. Parentesco colateral. E parentesco por afinidade. Parentesco por afinidade é o parentesco a partir do cônjuge. Entendeu isso? Agora vamos voltar para a súmula. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, esse parente aqui, que pode ser em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
Até o terceiro grau. Quer dizer, quarto grau pode? Pode. Vamos lá, pessoal. Até o terceiro grau. Até o terceiro grau, você conta parentesco, você conta grau de parentesco no direito diferente do que você costuma contar na vida, tá bom? Na vida, por exemplo, o filho do teu tio é teu primo de primeiro grau. Não é isso? Filho do teu tio, o irmão do teu pai, tá? O filho do teu tio, teu primo de primeiro grau. Aqui pro direito, pessoal, não se conta assim. Esquece a vida. Você vai fazer um desenho na hora da prova, se essa súmula cair, e você vai marcar assim, ó, cada tracinho desse é 1 grau, tá? Cada tracinho desse é 1 grau. Então, galera, se você quiser saber qual é o parentesco, o grau de parentesco que você tem com seu pai, você vai fazer um tracinho só, parente de primeiro grau. E com o avô, parente de segundo grau. E com o tio, parente de terceiro grau. E com a prima, parentesco de quarto grau. Aí meus alunos, que não valem nada, eles desenvolveram um macete, desenvolveram um truque para não esquecer que quarto grau pode, tá? Que é só até o terceiro que não pode. Qual foi o macete que eles desenvolveram? O macete foi o seguinte: prima pode. Prima pode. Os mentes poluídas nunca mais vão esquecer isso aqui, tá? Prima pode, tá bom? Ou seja, terceiro grau, quarto grau pode, terceiro não, segundo não, primeiro não. A mesma coisa aqui, tá bom, pessoal? Ó, primeiro não pode, segundo não pode, terceiro não pode, quarto pode, tá bom? O limite é só até o terceiro grau. Voltando. Então, ó, parente até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. O que é isso aqui? Ajuste mediante designações recíprocas. O político do judiciário nomeia um parente de um deputado e o deputado nomeia o parente do juiz, por exemplo, tá bom? Político do judiciário, é mole? O magistrado, um desembargador, realiza a nomeação de um parente de um deputado e o deputado realiza a nomeação do parente do desembargador, do juiz. Isso aí são ajustes mediante designações recíprocas. A gente chama também de nepotismo cruzado, tá bom? Também não pode. E por que não pode? Qual foi o argumento do Supremo, pessoal? O Supremo disse que viola o princípio da moralidade, que não é ético você fazer esse tipo de nomeação. Segundo lugar, da impessoalidade, porque você tá agindo com base em sentimentos pessoais. E em terceiro, viola o princípio da eficiência. E normalmente isso compromete a eficiência do serviço público. Professor, mas é garantido? Porque eu conheço um camarada que ele é filho de político, ele é um excelente profissional. Se ele fosse ajudar o pai dele, ele ia ajudar muito o pai dele. Galera, é assim que é a regra. Tem exceção? Tem. Mas o Supremo ele precisou estabelecer uma presunção de que viola esses princípios. Eventualmente, de cada 1000, um seja uma exceção. Mas o Supremo não agiu com base na exceção, ele agiu conforme a regra. E a regra no Brasil sempre foi essa: nomear parente que não trabalha só para ganhar dinheiro e ficar em casa. Essa é a regra no país. Então, pessoal, deu para entender bem essa súmula vinculante relacionada aqui ao nepotismo? De repente, numa outra aula mais aprofundada, a gente fale de pelo menos 2 exceções nesse caso aqui, tá? Mas, por enquanto, eu não vou falar sobre essas exceções, eu vou deixar isso para uma aula, para um vídeo de maior aprofundamento. Por enquanto, isso aqui já é suficiente para você fazer sua prova e acertar boa parte ou mais da metade das questões. No segundo vídeo, é claro que a gente colocaria aqui uma exceçãozinha aqui ou outra na jurisprudência do Supremo para complementar, mas não é o caso agora. Outra coisa é instrumentos para promoção da moralidade da administração. Instrumentos. Galera, existem vários instrumentos, tá? Vários, inclusive remédios constitucionais, que são utilizados, várias ações que são utilizadas para promover a moralidade. Aí você tem a ação de improbidade administrativa, você tem a ação popular, você tem a ação civil pública, você tem as hipóteses de inelegibilidade, que são mecanismos para tentar promover a moralidade no exercício da função pública. Tranquilo? Avançando,
Próximo princípio, princípio da publicidade. O princípio da publicidade, galera, é muito fácil de entender, tá? O princípio da publicidade ele diz que os atos administrativos eles precisam ser públicos. Por exemplo, lá na lei de licitações e contratos, a gente vê que um contrato administrativo ele só pode produzir efeitos após 20 dias úteis de publicação no Portal Nacional de Contratação. Então, se ele não for publicado com antecedência mínima de 20 dias úteis, ele não pode produzir efeitos. Quer dizer, não pode pagar e não pode receber, tá bom? E essa é a regra, tá? Essa é a regra. E ela decorre, pessoal, do próprio princípio democrático. Como é que a sociedade vai exercer um controle social sobre a administração? Como é que a sociedade vai exercer um controle social sobre a administração se ela não souber o que a administração está fazendo? Então decorre do próprio princípio democrático, tá bom? Outra coisa também é que existe um artigo expresso na Constituição dizendo que é garantida a informação a todos. Informações de interesse particular, coletiva ou geral. Todo mundo tem direito a acessar todas as informações da administração pública. Então, por exemplo, eu quero saber como é que o Lula está gastando o cartão corporativo nas viagens dele. Essa informação ela pode ser acessível? A princípio, sim. Na prática, não, tá? Mas a princípio, sim. Por quê? Porque é uma informação de interesse geral. Toda nação que é pagadora de impostos tem interesse em saber como é que o dinheiro público está sendo gasto pelo Lula nas suas viagens, tá? Só que é possível estabelecer o sigilo, pessoal, de alguns atos administrativos. E esse sigilo ele tem que estar baseado em pelo menos 2 argumentos. O primeiro é a segurança do Estado e da sociedade, tá? São informações sensíveis, por exemplo. Como é que funciona o reator nuclear de Angra, da usina de Angra. Isso são informações ultra secretas, tá? De interesse eminentemente da sociedade do Estado brasileiro. E o Estado não quer que essa informação chegue a público de maneira alguma, tá bom? E também quando tiver alguma informação relacionada com a intimidade, tá? Isso aí são hipóteses de sigilo. Depois nós temos os instrumentos que são utilizados para promover a publicidade quando o Estado não a promove espontaneamente. E aí você tem o direito de petição, você pode ir lá e pedir a informação. Todo pedido que você faz para a administração, galera, é o exercício do direito de petição, tá bom? Você pode pedir também certidões. Se eles não fornecerem, você tem mandado de segurança, habeas data, que são remédios constitucionais que vocês vão estudar comigo lá no artigo 5º, tá bom? Você tem também a lei de acesso à informação, que possibilita ali que seja decretado o sigilo de algumas informações por 5, 15 ou 25 anos ou por 100 anos, se estiver relacionado à intimidade, e também a Lei Geral de Proteção de Dados. Rafael Oliveira desenvolve um pouco essa Lei Geral de Proteção de Dados aqui e a Lei de Acesso à Informação. Contudo, eu não quero tratar desses assuntos com vocês, tá? Porque são aprofundamentos que não têm tanta relevância para a sua prova. O que eu preciso que você fixe na sua memória são que a publicidade é requisito de eficácia dos atos administrativos. Pessoal, eu não vou explicar para você isso agora. Eu vou explicar isso para você lá na frente, lá na aula de atos administrativos. Mas isso aqui já tem que estar no seu caderno, tá bom? Porque lá na aula de atos administrativos eu vou repetir essa informação. E às vezes essa informação cai dentro da matéria de princípios, numa questão relacionada a princípios, tá? Então você tem que saber que é requisito de eficácia. Jefferson, mas você riscou aí a palavra validade, eu não entendi. Você anotou errado? Não, galera, eu fiz isso aqui de propósito. É porque nas provas aparece que a publicidade é um requisito de validade do ato administrativo, e tá errado. É um requisito de eficácia. Um ato, para ser válido, ele não precisa ser publicado. Um ato para produzir efeitos, ele precisa ser publicado. Tranquilo? Então eu risquei aqui de propósito. Avançando, vamos agora para o princípio da eficiência. Galera, o Rafael Oliveira também fala um monte de coisa, tá? Sobre o princípio da eficiência. No entanto, eu não vou tratar de tudo, pessoal, porque é muita coisa, tá? E eu tô aqui para direcionar vocês, para facilitar a tua vida, tá bom? Sobre o princípio da eficiência, galera, se você vê um enunciado lá gigante, uma descrição assim enorme, e perguntar qual é o princípio relacionado com essa definição, ou de qual princípio nós estamos nos referindo, você vai analisar essas frases e vai tentar perceber se a frase, a expressão, o parágrafo está querendo dizer que é para a administração fazer mais e mais rápido com menos. É fazer mais com menos. Pessoal, se você lembrar disso, você vai acertar no mínimo 70% das questões de prova relacionadas ao princípio da eficiência. 70%. Escreve o que eu estou te falando. Por quê, galera?
Porque às vezes o enunciado vem gigante, mas só está falando que a administração tem que usar o mesmo número de servidores, tem que gerar uma produtividade maior. Qual é o princípio relacionado com essa máxima? Princípio da eficiência. Ou então fala que nos processos administrativos é necessário que haja celeridade. Qual é o princípio relacionado? Aí pode estar nas opções princípio da celeridade, mas se não tiver princípio da celeridade e tiver princípio da eficiência, o gabarito é princípio da eficiência. É fazer mais e mais rápido com menos, tá bom? Isso já te resolve 70% das questões. Vou te dar agora mais 10%, tá? Que é que esse princípio não estava originariamente na Constituição. Pessoal, na Constituição, originariamente, Constituição de 1988, tá, galera? A Constituição Federal é de 1988, tá bom? Lá na Constituição, quando ela foi criada, só tinha o LIMP. Só tinha o LIMP, não tinha o LIMP. Tá? Só tinha o LIMP. Não tinha um princípio da eficiência. Por quê? Porque quando a Constituição foi criada, vigorava no país uma lógica administrativa, uma teoria administrativa chamada teoria da administração burocrática. O que é administração burocrática, pessoal? É uma administração preocupada com a lisura dos processos utilizados pela administração. Exemplo, vai contratar? Siga um procedimento rígido chamado de licitação para você realizar a contratação no final. Por quê? Porque eu não quero que você tenha a liberdade para fazer mutreta. Então, o foco é o processo, tá? Na administração burocrática. Já no partido Fernando Henrique para cá, essa lógica mudou. E a administração gerencial, ela substituiu a administração burocrática. E o foco da administração gerencial não é tanto com os processos. Ela não abandonou a preocupação com os processos, tá? Mas ela diminuiu a preocupação com os processos para focar mais no resultado, tá bom? Então, por exemplo, digamos que no processo licitatório descobriu-se lá no final que os documentos apresentados pela empresa não estavam devidamente autenticados. E o edital exigia que o documento fosse autenticado. Porém, a empresa, em nenhum momento, ela fraudou nada. Todos os documentos ali são cópias genuínas da sua documentação original. Ela só não autenticou. Pergunto, galera, você acha interessante para a administração, depois de finalizar o processo administrativo todo, anular o processo administrativo para fazer uma nova licitação só porque os documentos não estavam autenticados? Isso não é um exagero no formalismo? Então, a administração gerencial, ela se preocupa menos com as formalidades não essenciais, as formalidades essenciais são mantidas, e ela se preocupa mais com o resultado. E o que você precisa lembrar é que essa virada de perspectiva, ela ocorreu na Emenda Constitucional 19 de 98, a emenda do Fernando Henrique Cardoso, ou da época do Fernando Henrique. Então, o princípio da eficiência não estava originariamente na Constituição. Quando eu fizer aula de exercícios, e eu vou fazer aula de exercícios, provavelmente eu vou colocar disponível aí na plataforma que a gente for criar para acessar. O pessoal que quiser ajudar esse nosso trabalho, eu vou colocar disponível aula de exercícios. E nessas aulas eu vou fazer tanto a revisão do conteúdo, como também vou mostrar como cai nas provas, inclusive nas provas internas da polícia, porque eu tenho acesso a essas questões, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como isso tudo que eu tô falando, você vai ler nas questões. O meu vocabulário já é treinado baseado em questão de concurso. Tá? Então vem escrito assim, exatamente assim. Que trata-se de um princípio que não estava originariamente na Constituição de 1988, mas foi inserido posteriormente. E tal. Dali por diante você não precisa nem ler. Você já sabe que é o princípio da eficiência. Tá bom? Vamos avançar. Finalizamos o LIMP, finalizamos os princípios explícitos. Vamos agora, pessoal, para os princípios implícitos. Por que são implícitos? Porque eles não estão expressamente previstos no texto constitucional. O primeiro deles, que está na sequência aqui do edital, é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Quando eu falo de proporcionalidade, pessoal, lembre de uma balança, tá? Lembre de uma balança. Principalmente quando eu falar aqui de proporcionalidade em sentido estrito. Aqui é o ponto principal dessa exposição. Mas, por enquanto, vamos ver os desdobramentos do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Rafa Oliveira também fala da origem, razoabilidade veio dos Estados Unidos, do due process of law, a proporcionalidade veio lá da Alemanha, na ideia de que está implícito no Estado de Direito e tal. Tudo isso é balela para sua prova, para o seu nível de prova. Para o seu nível de prova, o que importa?
Importa que o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, se subdivide em 3 subprincípios. Quais são eles? Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O que é o subprincípio da adequação? Subprincípio da adequação, pessoal, ele determina que a medida que for adotada pela administração, ela tem que ser apta a alcançar o fim proposto pela norma. Tem que alcançar o fim almejado. Por exemplo, digamos que a administração pública, para evitar ou para diminuir o número de acidentes, decide interditar uma rodovia. Não, tá morrendo muita gente aqui, a gente vai fechar essa rodovia. Quem quiser agora vai ter que atravessar esse percurso a pé. Galera, perdão, isso aqui é um exemplo que eu costumo usar no terceiro. Vou dar outra. Vou explicar logo o terceiro, tá? Vou logo explicar o terceiro. Proporcionalidade em sentido estrito. Galera, vamos sopesar isso aí? Essa medida, os benefícios que ela vai trazer, vão ser pelo menos igual ou superiores aos ônus que ela trará? Claro que não, galera. O benefício que ela vai trazer é muito inferior ao prejuízo que ela trará. Está interditando uma rodovia que passa milhares de pessoas todos os dias, pensando em alguns acidentes que acontecem ali. Isso não tem cabimento. A medida é completamente desproporcional, completamente exagerada. Agora, vamos falar de um outro assunto. Digamos que a administração pública exija que o particular ele ande, por exemplo, com farol alto durante o dia na cidade. Aí alguém decide fazer uma pesquisa para tentar identificar se os acidentes diminuíram ou se mantiveram iguais depois dessa medida, depois dessa ordem de todo mundo andar com o farol ligado. E aí constatou-se que, na verdade, teve mais acidentes do que antes, porque agora a pessoa que estava atravessando a rua olhava para o farol, ficava meio cega e era atropelada. Mera suposição, isso aqui não está baseado em fato concreto nenhum, tá bom? Estou só inventando. Galera, essa medida de determinar o farol alto dentro da cidade, eu sei que existe fora, tá? Tô falando dentro da cidade. Em área não urbana, tem que andar com farol alto, tá? Ou um farolzinho específico que é possível adquirir ou ver em carros novos. Mas se não tivesse, tem que andar com farol alto. Aquilo que a gente chama de alto, né? Que não é o alto alto mesmo é aquele que cega todo mundo. Mas o que a gente chama já de alto, ele tem que ser utilizado durante o dia em vias e rodovias que não estão dentro de perímetro urbano. E aí, galera, se não afetou em nada, em absolutamente nada, a quantidade de acidentes, tem necessidade de você determinar essa obrigação para toda a sociedade, aplicando multa em um monte de gente, sem nenhum benefício prático? Claro que não. Então essa medida é razoável? Essa medida é proporcional? Não. Não porque ela não é adequada para o fim que ela almeja. Segundo subprincípio, o princípio da necessidade. Galera, aqui eu já estou partindo do pressuposto que existem mais de uma ou várias medidas adequadas. Se eu tiver várias opções, eu tenho que escolher aquela estritamente necessária para alcançar aquela finalidade. Por quê? Porque se eu escolher uma medida que afete direitos dos particulares e essa medida não for estritamente necessária, eu também estou violando o princípio da proporcionalidade. O grande exemplo aqui é de um prefeito que está perseguindo um desafeto político, muito rico, tem uma casa muito bonita, e o prefeito a prefeitura tem vários terrenos nos quais ele poderia construir uma biblioteca. Mas ele só de implicância, por saber que o desafeto dele político tem uma casa que ele é apaixonado por aquela casa, o prefeito decide desapropriar aquele imóvel para transformar aquele imóvel numa biblioteca. Pessoal, vão aprender lá na frente que a desapropriação é um ato discricionário. O prefeito ele desapropria a partir do seu juízo de conveniência e oportunidade. Ele pode escolher realmente um imóvel qualquer e desapropriar, se ele achar que isso vai atender ao interesse público. Mas nesse caso aí, galera, digamos que a indenização que seria paga para o dono dessa casa seria, e as obras depois que teriam ser feitas na casa, porque casa não foi feita para ser biblioteca, né? Geraria um custo maior do que o prefeito pegar o terreno que já é da prefeitura e erguer um prédio ali totalmente já adaptado para ser biblioteca. Pergunto, pessoal, essa medida é necessária? Claro que não. Por quê? Porque dentre duas opções viáveis, ele escolheu a pior.
a desnecessária. Tranquilo? E por fim, proporcionalidade em sentido estrito. Eu já dei o exemplo para vocês e quero citar um segundo exemplo. Foi uma norma estadual que o Supremo declarou inconstitucional que determinava que as empresas que vendiam gás pesassem um gás no momento da venda. E se estivesse abaixo do determinado limite oferecido pela empresa, ela deveria abater essa quantidade inferior do valor do botijão. Só que aí, pessoal, o que o Supremo disse? Cara, isso aqui gera mais prejuízo para a sociedade do que benefício. Por quê? Porque isso acaba com toda a dinâmica da venda do gás. Venda do gás, a pessoa está ali desesperada querendo o gás, porque acabou de... Normalmente acaba quando a pessoa está fazendo o almoço, né? A pessoa está fazendo o almoço ali, o gás acabou, ela liga para o vendedor e quer que ele entregue o mais rápido possível. E se você obriga a empresa a pesar lá na frente do fornecedor, isso ia encarecer demais o gás, em vez de ajudar a sociedade, ia mais prejudicar. Porque as diferenças ali nas vendas são muito pequenas. Então acabou que o Supremo declarou isso inconstitucional por dizer que isso era desproporcional, trazia mais ônus do que vantagens. Tá bom, pessoal? Esses são os 3 desdobramentos do princípio da proporcionalidade. Vamos agora para o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O que é isso, galera? Pessoal, uma prefeitura quer construir uma rua que vai beneficiar milhares de pessoas, uma estrada que vai beneficiar milhares de pessoas. Só que no meio desse projeto tem algumas casas ali de particulares. E aí o prefeito vai lá e fala, eu quero construir uma estrada aqui, você me vende seu imóvel, vai passar uma rua aqui. Não vendo não. Meu bisavô estava aqui, meu avô estava aqui, meu pai morou aqui, eu moro aqui, meus netos vão morar aqui, eu não quero sair daqui. Galera, em nome do interesse privado, você pode prejudicar toda a sociedade? Claro que não. Então é possível, em nome do interesse público, o prefeito ir lá e desapropriar. Impõe o decreto de desapropriação e depois entra com ação de missão na posse. Nesse caso, galera, o interesse público ele predomina sobre o interesse privado. E aí, qual o princípio que orienta isso? O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, tá? Rafa Oliveira diz que esse é o fundamento do direito administrativo. Quando vocês estudam aí, a partir de outros vídeos, vocês vão aprender regime jurídico administrativo. E os 2 princípios que orientam o regime jurídico administrativo é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Rafa Oliveira nem chega a falar disso. Ele só fala que essa supremacia está um pouco superada. Continua caindo em prova, fica com o que está aqui, tá? Para o teu nível de prova, isso aqui já é suficiente. O interesse público ele se sobrepõe ao interesse privado. Só que você não pode confundir é que existem 2 tipos de interesse público, o primário e o secundário. O que é o interesse público primário? O interesse público primário é o interesse público da coletividade mesmo. E o interesse público secundário é o interesse público do erário. É dos cofres públicos. Galera, preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Não confunda interesse público primário com secundário. O primário é construir estrada, construir hospital, construir escola. O secundário é cobrança de uma multa, cobrança de um tributo, tudo relacionado a dinheiro é interesse público secundário. O que predomina contra o interesse privado é o interesse público primário e não o secundário. Tranquilo? Pessoal, eu queria muito esse slide, como é que eu faço? Entra no grupo, galera, do WhatsApp. Eu já tenho falado nos outros vídeos, você tem a oportunidade de entrar no grupo do WhatsApp, eu disponibilizo o slide lá. Professor, mas eu entrei atrasado, não peguei os slides anteriores. Fica tranquilo, galera, eu coloquei na descrição do grupo, um link do Google Drive, onde eu coloco esses arquivos. Então é só você entrar lá no link que você vai encontrar todos os slides das aulas. Então para de ficar copiando as coisas igual um doido, sendo que você vai ter acesso, tá, a esse material lá no link. E eu vou tentar, às vezes, até disponibilizar rápido para vocês já poderem assistir a aula já com o material em PDF na mão. Porque em alguns casos, por exemplo, quem assiste a aula no computador e tudo mais, pode botar o celularzinho do lado e no computador você escrever coisas no PDF. Você que manja aí dos programas aí de PDF, você sabe que alguns programas ele te permite escrever dentro do PDF. Então, é um bizu que eu te dou. Se você quiser ter acesso aos PDFs, entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Vamos avançar. Princípio da continuidade. Aqui, pessoal, também o Rafael Oliveira fala muita coisa. Mas aqui eu só quero saber que você entenda o seguinte, ele está vinculado à ideia de serviço público. Os serviços públicos não podem parar. Por quê? Porque os serviços públicos, via de regra, eles atendem necessidades fundamentais da sociedade.
Exemplo, serviço de educação, serviço de saúde, serviço de energia elétrica, serviço de fornecimento de água. São serviços que são públicos justamente porque eles são imprescindíveis. Apesar que saúde e educação não qualifica bem como serviço público exatamente. Mas, didaticamente, vamos botar como serviço público aqui, tá bom? E aí, galera, a ideia de continuidade está relacionada a essa ideia de serviço público, tá bom? Outra coisa, a aplicação desse princípio. A aplicação desse princípio, pessoal, de cara, é a regra. Qual é a regra? É que o serviço público não pode parar. Aí o Rafael Oliveira faz uma distinção. Serviço público que tem natureza assim, absoluta, ou continuidade absoluta, continuidade relativa. O que é a continuidade relativa? São aqueles serviços públicos que não são imprescindíveis. Por exemplo, biblioteca, museu. Aí, nesse caso, a prestação pode ser intermitente. Pode ser, por exemplo, só durante a semana, durante um determinado horário. Você pode ter aí uma intermitência no momento da prestação. E existem serviços públicos que são essenciais. Água, luz, tá? São serviços públicos essenciais. Vamos lá. Vamos falar agora do que cai em prova, tá? Normalmente o que cai em prova são as exceções ao princípio da continuidade. Primeira exceção, pode interromper um serviço público mediante o inadimplemento do usuário? Pode. Inadimplemento é calote, tá, galera? Pode interromper. Só que tem que ter notificação prévia e a dívida tem que ser atual, tá bom? Então o camarada não paga luz. Luz é um serviço público? É prestado por uma empresa privada que é uma concessionária de serviços públicos, tá? Então, deu calote lá na Light, pode ter a luz cortada, tá? Desde que o cliente não seja também um prestador de serviço público essencial, por exemplo, um hospital. Então, se a Light for cobrar um hospital, o hospital não pagar, ela vai ter que entrar na justiça, ela não vai poder cortar a luz. Próximo, utilizavam esse argumento da continuidade de serviço público para dizer que servidor público não podia entrar em greve. O Supremo bateu o martelo e disse, pode entrar em greve sim, tá? Que tem previsão constitucional. No entanto, essa paralisação não pode ser total, por causa da continuidade dos serviços públicos, do princípio da continuidade. Próximo ponto é que os militares, a Constituição já diz que não pode, mas também os órgãos de segurança público, por causa também do princípio da continuidade, esses sim, apesar de serem civis, por exemplo, Polícia Federal e Polícia Civil, eles não são militares. Então eles não estão na proibição constitucional. No entanto, o Supremo já se posicionou dizendo que eles não podem fazer greve por causa da essencialidade do serviço que eles prestam. Princípio da continuidade dos serviços públicos, tá bom? E também uma concessionária de serviço público, se ela recebeu calote, ela não pode deixar de prestar o serviço salvo com decisão judicial transitada em julgado. Galera, essas são as exceções. Lembra só do calote na Light. Isso já vai te ajudar na hora da prova, tá bom? Tem que ter notificação prévia e tem que ter... a dívida tem que ser atual. Tranquilo, galera? Vamos para o próximo princípio da autotutela. A autotutela aparece muito em prova, hein, pessoal? O que diz o princípio da autotutela? A administração pública tem o dever de anular os seus próprios atos quando eles estiverem eivados de alguma nulidade ou de revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. Simplificando, a administração pode anular e pode revogar os seus próprios atos. Então, por exemplo, tem um vício de nulidade num ato, num contrato administrativo. Fizeram um contrato administrativo que tinha alguma cláusula lá que é indevida, que trazia uma vantagem para o particular que a lei não autoriza. Nesse caso, tanto o Poder Judiciário pode anular, quanto a administração pode anular também. Então, a própria administração pode anular esse contrato. Por quê? Por causa do princípio da autotutela. E a administração, galera, também pode revogar os seus próprios atos. Eu não vou falar aqui a diferença entre anulação e revogação, porque já está no finalzinho da aula, tua cabeça já deve estar fritando, tá? Mas o que você precisa lembrar é disso. Pode anular e pode revogar os seus próprios atos. Depois eu vou fazer essa diferenciação entre esses dois institutos, anulação e revogação, porque ele despenca em prova de concurso. Mas, por enquanto, segura essa informação aí. Só que você não pode confundir, pessoal, o princípio da autotutela com o princípio da autoexecutoriedade. O que é o princípio da autoexecutoriedade? A administração pública pode executar os seus próprios atos independente de decisão judicial prévia. Então, por exemplo, uma construção irregular, a prefeitura pode ir lá e demolir, sem necessidade de decisão judicial prévia. Claro que ela tem que abrir contraditório ampla defesa, se o caso não for urgente, mas isso tudo no âmbito administrativo. Agora, ela pode, por exemplo, fechar um estabelecimento que vende sopa de barata. O que é a sopa de barata? É aquela loja de sopa e
nos bastidores ter mais barata do que batata, certo? Nesse caso aí, a Anvisa pode chegar lá, a Vigilância Sanitária pode chegar lá e fechar as portas do estabelecimento. Autotutela. A autotutela, galera, então é a capacidade que a administração pública tem de executar os seus próprios atos, independentemente de decisão judicial. A autoexecutoriedade, a prerrogativa que a administração pública tem de executar os seus próprios atos, independentemente de prévia decisão judicial. Tem exceção? Tem. Por exemplo, cobrança de multa, mas a autoexecutoriedade a gente vai estudar lá em atos administrativos. Tá? Para aqui, o que você tem que lembrar? Que a autotutela é uma coisa, é anular e revogar seus próprios atos, a autoexecutoriedade é outra. Não confunda, porque o examinador ama confundir essas duas coisas. Inclusive, ele fez uma questão sobre isso na última prova de oficial interna da Polícia Militar. Essa autotutela, pessoal, no que tange a anulação, ela tem que ser exercida aí dentro do prazo de 5 anos, tá? De acordo com a Lei 9784, que é uma lei federal, mas na ausência de uma lei local, esse prazo prescricional prevalece, de acordo com o entendimento do STJ. Então, a administração pública tem até 5 anos para anular os seus próprios atos, tá? Que se dessa anulação decorrer algum prejuízo para o particular. Porque se não decorrer nenhum prejuízo particular, aí não tem limite de prazo, tá? Agora, se ela identificar por exemplo, esse caso do exemplo do contrato. O contrato tem uma cláusula lá que beneficia o particular de um modo proibido pela norma, pela lei. Nesse caso, galera, essa anulação, ela tem prazo limite? Tem. Qual é o prazo? 5 anos. E se não anular em 5 anos? Se não anular em 5 anos, a gente diz que decaiu o direito de anular. Haverá uma convalidação tácita, ou seja, o ato ficará curado dessa enfermidade chamada nulidade. Tá bom? Então a administração tem até 5 anos para anular os seus próprios atos, salvo comprovada má-fé. Então, por exemplo, só para ficar claro aqui, um exemplo que vai te ajudar a entender. Digamos que a administração colocou essa cláusula porque o particular ele ajudou a administração a ser generosa, tá? Ele ajudou o agente público a ser generoso. Nesse caso, pessoal, só descobriram 7 anos depois. Pode anular o ato, o contrato? Pode. Por quê? Porque teve má fé, pessoal. Se teve má fé, esquece o prazo decadencial de 5 anos, tá bom? Galera, temos também o princípio da consensualidade da participação, que é uma peculiaridade do livro do Rafael Oliveira. Normalmente você não vê muito esse princípio em outros livros. E também da segurança jurídica, confiança legítima e boa-fé. Isso aqui, galera, tem menos incidência e prova, e por causa disso, eu só ministrarei esses princípios aqui na aula da camada 2. Lembrando da metodologia direito em camadas. A gente apresenta a camada que vai te ajudar a resolver mais de 50% das questões de prova, e depois a gente dá uma segunda aula, revisando tudo que a gente falou aqui de maneira mais rápida e acrescentando alguma coisa que a gente julgar ser relevante para a sua prova, tá bom? Nesse momento agora, eu julgo que o principal eu já falei. Agora, não, Bruce, eu queria refinar, eu queria aprofundar, eu queria pegar esses princípios aí que você não falou, que você não aprofundou. Aí, pessoal, é uma segunda aula e depois a gente vai ver como vai disponibilizar essa segunda camada para vocês, tá bom? Por enquanto, é isso. Próxima aula, nós vamos tratar da matéria organização administrativa, tá? Aula de número 4, aula 4. Vamos tratar da matéria organização administrativa. Não perca essa aula, tá, pessoal? Que é uma das aulas, para quem não é servidor público, uma das aulas mais difíceis. E ela é basilar para você entender a estrutura da administração. Todos os exemplos que a gente for citar no futuro vão depender de você compreender bem essa aula aqui, tá? Vão depender de você compreender bem essa aula aqui. Então, eu preciso da sua ajuda, tá? Não perca a aula 4, tá bom? Essa aula é muito importante. Porque, não é nem tanto porque ela cai, apesar que ela cai bastante em prova, mas não é nem só por isso. Porque você tem que entender como é que é a estrutura da administração. Onde você vai trabalhar, por exemplo, é o quê? É um órgão público, é um ente público, é uma autarquia, é uma fundação pública, é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista. O que é? E você vai precisar dessa próxima aula para aprender isso, tá bom? Então esse é o conteúdo da próxima aula, que é o tópico 4 do edital. E eu queria deixar uma frase para você para te animar a continuar estudando e a perseverar. Todos querem os perfumes das flores,
mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las. Galera, quem quer o perfume das flores precisa sujar as mãos. Quem quer passar em concurso precisa estudar, tá bom? Se esforce, vai valer a pena, tá bom? Forte abraço para todos, bons estudos e nos vemos no nosso próximo encontro.